Meus alunos, minhas alunas, nós vamos tratar agora da filosofia moderna. Então, num primeiro momento aqui, eu quero fazer uma pequena introdução apresentando, os fundadores da modernidade, e depois nós vamos polarizar o nosso assunto em dois autores que de fato nos interessam assim, imediatamente na questão do direito, que é o Maquiavel e Thomas Hobbes. Né? Então me permita assim fazer umas considerações para a gente entender qual é o contexto da questão da modernidade, o que, que ela significa. Né? E aqui eu vou tomar uma sugestão do filósofo Luc Ferry, aquele filósofo que vocês estudaram quando estudaram o cristianismo, a sugestão que ele coloca assim, como fundação da modernidade. Ele elenca 4 autores, 4 obras e 4 datas, para dizer que a modernidade tem um começo ali. Né? Esse primeiro autor que ele coloca é o Nicolau Copérnico, né? Um monge polonês que era assim, astrônomo, matemático, físico. E o Maquiavel ele escreve um livro, né, lá em 1543, né, em latim, De Revolutionibus Orbium Celestium, né, traduzindo em português, significa sobre a revolução dos orbes celestes. Neste livro, o Copérnico ele propõe a teoria heliocêntrica, ao contrário da teoria geocêntrica. Ou seja, vocês conhecem bem pela história, né, ele revoluciona, porque ele muda uma percepção de mundo para uma outra percepção de mundo. Né? Ele tira a Terra de um centro fixa, né, tendo o Sol, todos os astros girando em torno dela, para colocar a Terra girando em torno do Sol como mais um planeta. Mas o agravante maior, né, que perturba todo o espírito daquela época, segundo Luc Ferry, é que o Copérnico ele diz, né, que o universo ele é infinito. Então, se o universo é infinito, a perturbação gerada consiste no seguinte: ele acaba deslocando a Terra do seu eixo, ou seja, o mundo, ele desloca o mundo, junto com o mundo ele desloca também Deus, e deixa o homem perdido no mundo, perdido no universo. Que imagine só, pensem bem na situação que é. Até o Copérnico, a teoria assim de mundo que a gente tinha é a que nós temos comumente do homem comum. Quando a gente sai aí fora, a gente percebe, se a gente corre o olho, a gente percebe que o mundo é um plano, né, um plano que não é bem plano, é acidentado, tem montanhas, tem vales, né, depressões, tem chapadas, né, mares, rios, né, enfim. Mas enfim, é um horizonte, e sobre este horizonte tem uma bacia, né, uma campânula toda azul, né, e a Terra seria isso, né, essa coisa colocada assim. Né, e tudo ali seria fixo, as estrelas seriam fixas, o Sol nasceria no Oriente, se colocaria no Ocidente, depois fazia o mesmo movimento de nascer e se pôr, né, assim. Então esse mundo, ele era um mundo fixo. Né? Esse mundo foi feito por Deus para o homem. E o homem foi colocado lá depois que a obra estava feita. Né? E Deus estava no céu, né, aqui, né, muito próximo do homem. O homem estava ao alcance do olho de Deus. E isso modificou. Né? Essa ideia, né, desse mundo assim, tão próximo, fixo, ele casava muito bem com a doutrina que se ensinava nas universidades daquela época. Vocês sabem que naquela época as universidades, se vocês fossem para lá, vocês iriam para estudar teologia, sobretudo, né? Ou gramática, mas enfim, o que se ensinava mais lá era a teologia. Tinha filosofia, mas sempre em função, uma função propedêutica da teologia. Então a doutrina de Aristóteles casava bem com isso aí. Então, quando Copérnico coloca esta situação de que este mundo é infinito,
que ele está fazendo? Ele tira a Terra, né, desse ambiente que ela está, coloca a Terra como um planetinha de nada, né, orbitando em torno do Sol, né, e o Sol também no universo. Né? Então, ou seja, a Terra fica perdida, o mundo fica perdido, Deus some da referência, e o homem então se vê sozinho nesse mundo sem Deus. Essa é a situação que vai acontecer com Copérnico. Né? A situação foi tão grave assim para o entendimento da época, que o resultado disso foi o homem barroco, né? O homem melancólico, que tinha a ciência, né, dizendo isso, ao mesmo tempo ele queria acreditar em Deus, mas esse Deus não estava mais ao alcance dele. Né? Então esse foi o homem barroco, o homem tortuoso, né, melancólico, que quer certeza, mas ele já não tem mais certeza dessas coisas. Né? Então, a gravidade disso foi que o Copérnico foi chamado, foi sabatinado pelo Santo Ofício, né? Que naquele tempo toda tese que se produzia tinha que ser defendida diante de uma autoridade, assim como acontece hoje com os TCCs de cada aluno. E se por acaso tivesse algo ali que não fosse de acordo com a doutrina oficial da igreja, né, que a igreja que mandava nas universidades, eram as PUCs daquela época, então ele corria risco de vida, inclusive. E ele sabia disso, ele acabou abjurando isso, dizendo que era só uma hipótese, não era verdade o que ele estava dizendo. Então ele acabou se safando um pouco dessa situação. Mas 90 anos, mais ou menos, depois dele, um italiano, também astrônomo, também matemático, chamado Galileu Galilei, né, lá em 1632, veja bem, o Copérnico ele escreve o livro dele em 1543. Então, em 1632, ou seja, 90 anos depois, o Galileu resolve retomar as teses do Copérnico. Ele acha que é tempo, já a igreja vai entendê-lo. Ele escreve uma obra chamada Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo. Quais são os dois principais? Heliocentrismo e geocentrismo. Não deu certo. Não deu certo a situação porque ele também foi chamado a Roma. E quando ele comparece lá, ele é punido, ele fica proibido de escrever e de ensinar. E então ele vai passar o restante da vida dele em silêncio, não produzindo mais a ciência que gostaria de produzir. Isso o Galileu, que era italiano, era amigo de muitos bispos, achava que não seria tanto. Né? E ele foi também para o tribunal do ofício, teve que renunciar à doutrina dele. Por que isso ocorre? Ocorre porque a novidade ela é assaz perturbadora. Né? E o Galileu ainda tem um problema, né, para a igreja. Ele descobre que na Holanda o pessoal tinha inventado uma luneta. Né? Vocês sabem que esse pessoal todo aqui, os físicos estudavam a questão da luz, das lentes e tudo mais. Ele também estudava isso. Então ele vai atrás dessa luneta, né? Estuda, dá uma melhorada, ele projeta um telescópio. Então quando ele mira para o céu, ele percebe algumas coisas, por exemplo, crateras na Lua, manchas no Sol. Mais ainda, ele percebe que tem estrelas que nós não vemos a olho nu. E que tem estrelas, por exemplo, que estão nascendo e outras que estão morrendo. E a teoria de Aristóteles, né, que dava base para a física aceita nas universidades, era uma ideia assim. Né? O Aristóteles dizia que havia um mundo sublunar e um mundo supralunar. Ou seja, acima da Lua e abaixo da Lua. Aqui abaixo da Lua, as coisas tendiam a ser impermanentes, mutáveis. Mas quanto mais se subia, quanto mais etéreas as coisas fossem, mais permanentes elas seriam. Isso, então, ajudava na ideia de que Deus, estando no céu, elas fossem muito mais perfeito. Então, quando o Galileu coloca isso, que tem estrelas nascendo e outras morrendo, que tem manchas no Sol, né, enfim,
esse mito todo, ele tende a cair por terra. E contra isso a igreja assim surgiu. E o Galileu teve que renunciar, assim, assim dizer que a Terra não se move, né, que não há essas mudanças todas, que isso é só uma hipótese também, para escapar da morte, né, como não escapou anos anteriores, né, o Giordano Bruno, né, que foi queimado vivo, enfim. Mas entendam bem, toda época que tem assim, uma rispidez com a ciência, é porque essa época teme que algumas de suas verdades cristalizadas, né, caia por terra. Então foi isso que ocorreu com Galileu, né? E, o próximo autor que ele cita é o Isaac Newton, que não teve nenhum problema em relação à igreja, porque o Newton era inglês e a Inglaterra já tinha se separado da igreja romana, então a Roma não tinha alcance com seu tribunal em relação ao Newton, né? E além do mais, o Newton era assim, prestigiadíssimo. Ele ocupou inclusive um lugar no parlamento inglês, né? E então lá em 1687, o Newton escreve a sua obra, assim, a obra-prima, né? Uma das mais importantes na física moderna, que se chama Principia Mathematica. Ele escreve em latim. É um livro de física, onde tem as leis da física dele, enfim. Qual é a importância aqui do Newton e por que ele é um fundador da modernidade? Porque o Newton já entendeu aqui que a ciência, aparelhada com telescópio, mais depois virá o microscópio, né? Ele entende que com cálculos, com a ciência, aquilo que o pessoal tendia assim, a cristalizar como verdade, vinda da Bíblia ou das autoridades religiosas, não podia ser. Então, nesse mundo perturbado, onde as pessoas começaram a acreditar na ciência, né, de que o centro não seria mais a Terra, que o homem estava perdido, que o mundo estava perdido, o Newton passou a ser o grande paradigma para a gente dar um sentido ao mundo. Então, a mecânica de Newton vai ser o grande paradigma até hoje da produção das ciências, né, que é o mecanicismo. A mecânica é a parte da física, física de Newton, né? O Newton ele vai dizer o seguinte, olha, o mundo agora nada mais é do que um conjunto de forças e de elementos que se chocam entre si. Então, o que o homem tem que fazer? Ele tem que estudar essa natureza, perceber uma regularidade nessa natureza, criar leis e colonizar essa natureza, domar essa natureza, aproveitá-la em seu favor. Então, é isso que o Newton representa. Então, vai ser a matemática de Newton, a física de Newton, que vai fornecer agora os instrumentos para a gente entender esse mundo que ficou perturbado, esse sentido. Qual era o sentido que o mundo tinha antes? Era, sobretudo, o sentido grego e o sentido cristão, né? Então, esse mundo não é mais um conjunto harmonioso das coisas. Não vai ser mais isso. Agora, o mundo não é harmonioso, o mundo é um caos. Mas quem tem que colocar ordem nesse caos não é mais Deus, mas senão o engenho, a razão humana. É isso que o Newton significa. Então, o Newton é o grande paradigma que a gente vai ter. Ele é um fundador da modernidade. Tá certo? E o outro autor, este sim um filósofo, mas era também físico, matemático, que vai trazer para a gente assim, vai fundar a filosofia moderna, epistemologicamente falando, é o René Descartes, francês, né? E o René Descartes, o nome dele significa em português Renato dos Mapas, né? Em latim o nome dele é Renatus Cartesius, né? Por isso que a gente, ao se referir a qualquer doutrina de Descartes, a gente fala de cartesiano e não descartiano. Mas na filosofia, nos livros de filosofia, de história, a gente comumente chama ele de René Descartes, né? Certo? Ele escreveu um livro chamado Princípios de Filosofia, em 1644. Nesse livro, o Descartes ele nos brinda com a noção de sujeito epistemológico.
Essa noção de sujeito epistemológico ela é tão importante que com isso nós passamos a ter a ideia de que somos indivíduos, indivíduos conscientes, de que somos sujeitos, e mais tarde alguém vai transformar isso para a gente em consciência, eu, subjetividade. A partir do Descartes, a filosofia se torna uma filosofia da subjetividade, uma filosofia da identidade. Né? E ele faz isso através da dúvida. Da dúvida. Né? Depois, mais tarde, ele escreve 2 livros, um chamado Discurso do Método e o outro Meditações Metafísicas, onde ele mostra qual foi o método que ele teve. O que faz o Descartes? Então, diante dessa questão toda de incerteza, o Descartes ele parte para buscar um ponto de referência na filosofia que seja o ponto assim que não possa ter dúvida alguma. Esse então seria o primeiro princípio da filosofia. Qual seria esse princípio? Aí o Descartes ele descobre, ele intui para a gente a noção de sujeito. Ele vai dizer que o ponto fundamental da filosofia não são os objetos do conhecimento, mas é o próprio sujeito que conhece. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. E aqui eu vou me valer de uma lição que eu aprendi com o filósofo Paulo Giraldelli. Giraldelli diz o seguinte, que lá no mundo grego, até os modernos, né, até chegar aos modernos, né, onde Descartes principia, quando a gente queria saber, né, sobre a realidade, né, sobre se o real era verdadeiro, a gente perguntava para o real, para o objeto. Por exemplo, aqui tem um copo d'água. Se eu quero saber o que é um copo d'água, eu olho para esse copo d'água e o copo d'água me diz o que ele é. Então eu foco o objeto. O copo d'água é um objeto, a água que está aqui dentro é um objeto. Então bastava a gente olhar o objeto que a gente teria então a certeza, a verdade. Os modernos então invertem essa situação. O que eles vão fazer? Os modernos, em vez de focalizar o objeto, eles vão focalizar o sujeito que pensa no objeto. Porque é assim, onde tem um ato de conhecimento, né, onde a gente fala em conhecimento, 2 elementos são absolutamente necessários. Um é o sujeito que conhece e o outro é o objeto que é conhecido. Então, por exemplo, esse copo d'água é o objeto. Eu e vocês que estamos olhando para ele, nós somos sujeitos. Então, o que faziam os gregos e os cristãos, enfim, a filosofia cristã, até os modernos? Consideravam apenas o objeto. Era a coisa mais importante. Então, havia uma negligência em relação ao sujeito do conhecimento. Com o Descartes, então, tem uma virada, né? Uma virada. Ele vai dizer que o que nós temos que focalizar é o sujeito. E é justamente isso que se chama o cogito cartesiano, né, o sujeito epistemológico. E ele faz isso, né, justamente falando da dúvida. Né? Então, olha, vamos suspender tudo aquilo que nós tivemos alguma dúvida, os sentidos, a matemática, né, assim, tudo aquilo que possa se constituir num objeto de conhecimento, vamos suspender. Até chegar num ponto em que a gente não possa duvidar mais. Então aí ele chegou naquela frase que vocês vão ver, penso, logo existo. Essa seria a verdade fundamental da filosofia. O que significa isso? Quando eu digo assim, eu penso, e porque eu penso, agora eu sei que eu existo, ele está dizendo o seguinte, para que haja pensamento, é preciso ter uma razão que pense. É preciso ter um sujeito que conheça. Esse sujeito tem que ser pré-existente a qualquer outra coisa. Porque a partir desse momento, a questão do conhecimento é um problema do homem. Mas só é um problema do homem porque esse homem tem uma consciência desse problema. Então, o mais importante é esse homem enquanto consciência, enquanto eu, enquanto sujeito. Então, a partir daí, ele passa a validar todo assim o conhecimento que poderia ser duvidoso, inclusive a matemática, inclusive as coisas todas, as cores, né? A existência de Deus é a minha própria existência.
Então é isso que o Descartes faz. Então ele está situado no campo da epistemologia, a maior contribuição que ele tem, né? Que ele vai escrever também sobre física e outras coisas. Tá certo? Então o Luc Ferry ele coloca, são 4 obras, 4 datas e 4 autores que marcam a história do pensamento, como nenhum antes, né? E aqui ele diz que o homem perde a sua referência no mundo, né? O mundo perde sua referência no universo, e há um estado geral de estupefação. Né? De fato, vai ter isso mesmo, de uma tal forma. E assim, então, todo o arranjo da filosofia moderna é no sentido de garantir uma certeza com esse esfacelamento que o Copérnico trouxe. Né? Então, todo o empenho do Descartes, etc. Mas eu queria aqui falar de 2 outros autores que eu acho que também são fundadores da modernidade, e penso que o Luc Ferry também deveria ter citado esses autores. Um deles é um inglês chamado Francis Bacon, né, que viveu de 1561 a 1626. Ele escreveu um livro chamado Novum Organum, justamente para se contrapor à teoria de Aristóteles, que dominava as universidades na época. Mas o Francis Bacon é considerado o pai da ciência experimental. Então, se o Descartes ele é o pai do racionalismo moderno, da filosofia moderna, esse autor aqui, ele é o pai da ciência moderna. Então nós vamos ter aqui, de um lado, a razão, né, iluminista, e de um outro lado, a ciência, né, que a gente conhece até hoje como ela é. O que ele faz, o Bacon? O Bacon vai dizer assim que o método mais importante, né, para a ciência é o método indutivo. Ou seja, o que é a indução? A indução é o comportamento de todo cientista que vive no laboratório. Então ele vai pegar assim alguns dados da natureza, vai levar para dentro do laboratório, vai provocar alguma coisa que ele queira, vai provocar, e ele vai perceber, o tempo todo ele vai assim verificar, né, quais resultados, quais consequências tem. Então vai trabalhar entre causas e consequências. Esse é o método experimental, é da ciência experimental. Então isso faz com que, né, nós temos aqui o nascimento da ciência moderna, né, da ciência instrumental. Né? Então isso é muito importante aqui, porque a partir então daí a ciência nunca se recuou. Né? Tudo que nós temos é nesse método experimental que a gente tem. Então junta, por exemplo, Bacon e Descartes, nós temos todo um processo moderno capitaneado pelos dois. Tá certo? E por último, um outro autor que a gente tem que colocar na conta também de fundador da modernidade é justamente o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel não era cientista, assim, né, um físico, não. O Maquiavel ele se situa dentro da política. Ele é o fundador da política moderna. Porque o Maquiavel ele vai tratar agora, né, e eu vou me estender mais depois, que a gente vai entrar para falar dele já já, ele vai dizer que a política é uma arte. Apenas isso. A política não é moral, a política não é ética, ela é exclusivamente uma arte. Sendo uma arte, ela é o campo das estratégias. Né? A política é, assim, a manipulação, né? Assim, o empreendimento que os homens têm para se preservarem no poder ou para conquistarem poderes. Só isso. Com todas as alianças que eles fazem, é só isso que ele vai olhar. Então o poder é uma questão de estratégia. E isso é absolutamente moderno e é revolucionário. Tá certo? Então nós vamos parar aqui e aí daqui a pouco nós vamos entrar aí para falar de 2 autores ainda e do Maquiavel e do Thomas Hobbes.